Será que sentimentos negativos são indicação de um quadro depressivo? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que está começando mais um 10 Minutos de Psicologia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. E no programa de hoje a gente vai continuar lendo aí as dúvidas dos internautas. Amigo internauta, mande sua dúvida para o e-mail que está aparecendo na sua tela. A sua identidade será mantida em total anonimato. E a gente vai debater um pouco sobre essas perguntas, dúvidas acerca da psicologia. Então, vamos lá. Por que me sinto tão infeliz? Por que eu não consigo viver bem? Porque eu fico chorando e chorando sem explicação. Por que eu me sinto uma pessoa inútil? Bem, para falar um pouco disso, a gente tem que deixar claro que isso que você está relatando são sintomas. E esses sintomas, eles fazem parte de algum quadro que pode estar acontecendo com você. A priori, esses sintomas, eles têm cara de fazerem parte de um quadro de depressão. Todavia, eu não posso afirmar que você está com depressão. Ah, professor, mas por que não se ela descreveu essa pessoa, né? Essa pessoa descreveu todos os sintomas aí e para mim isso aí parece depressão, né? A pessoa tá triste, tá chorando, tá sem vontade de viver, sem conseguir viver bem, se sentindo inútil, né? Se sentindo infeliz. E aí eu lhe digo que a gente não pode fazer um diagnóstico com base nisso. Seria totalmente imprudente, irresponsável e antiético. Para a gente poder fazer um diagnóstico preciso de um quadro depressivo, a gente precisa estar com o paciente na nossa frente, a gente precisa investigar a história de vida do paciente. E aí a gente chega no presente, onde a gente vai avaliar os sintomas desse paciente e a gente vai avaliar quanto tempo esses sintomas estão ocorrendo, quais são os sintomas e há quanto tempo. Depois de tudo isso é que a gente vai poder dizer assim, realmente esse paciente, ele provavelmente, nossa hipótese diagnóstica é essa, com base em toda essa análise. O processo diagnóstico, ele não é tão simples, ele não pode ser feito dessa forma. Entretanto, o que é que eu posso fazer? Posso pegar esses sintomas que você descreveu aqui nessa pergunta e falar um pouco de cada um. Quando a pessoa diz assim, me sinto infeliz, tá? O que é se sentir infeliz? Você se sente infeliz porque você não está conseguindo realizar as coisas que você gostaria, porque você não está conseguindo realizar seus sonhos, porque os seus planejamentos não estão saindo como você espera. Isso gera frustração também, né? Ou você não tem motivos aparentes, objetivos para te deixar infeliz. Você simplesmente se sente infeliz sem um motivo ali. Aparentemente está tudo bem na vida, as coisas estão transcorrendo normalmente. Obviamente a vida de todo mundo não é um mar de rosas. A gente tem problemas, a gente tem situações no dia a dia que causam frustração, causam raiva, causam tristeza. Faz parte. Mas para além disso, existe aí uma tristeza que não passa e que não é fundamentada? Isso precisa ser visto, porque a depressão, ela tem um caráter biológico. Ela tem um componente genético. Então, muitas vezes, a gente acha que é porque aconteceu algo ruim na vida e a pessoa entra no processo de depressão. É óbvio que existe essa depressão reativa, que ela desencadeia processos depressivos através de situações traumáticas. Mas a depressão, ela é todo um contexto. Por isso que eu falei no começo que a gente tem que investigar a história de vida do indivíduo, que é fundamental para a gente saber qual é o contexto de vida do indivíduo. É o indivíduo que ele sempre teve ali tudo que era necessário para ele, ou pelo menos a maioria das coisas que eram necessárias, ou foi um indivíduo que foi privado das coisas, foi um indivíduo que teve dificuldades na vida, foi um indivíduo que passou vários tipos de necessidade,
foi um indivíduo que foi negligenciado na infância. Então, tudo isso é importante para a gente ir definindo e pintando o quadro. Mas vamos além, né? Essa infelicidade. Felicidade é uma coisa muito complexa da gente discutir, né? Eu costumo dizer assim, você nunca vai atingir essa felicidade ideal que você pensa ou que às vezes as pessoas falam. A gente tem momentos felizes. A gente fica feliz e a gente fica chateado várias vezes ao longo do dia. Ok. Agora, quando é uma felicidade, aliás, ou uma infelicidade que é predominante, que ela é constante, que muitas vezes ela acontece de um modo muito fácil, muito rápido, aí já é um sinal de alerta de que alguma coisa pode não estar legal. E aí ela fala assim, não consigo viver bem. Tá, por que você não consegue viver bem? É porque tem alguma situação, problema na sua vida? Tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida que está muito difícil lidar? E quando a gente se envolve nesse tipo de problema, realmente muitas vezes vai gerando uma sensação de incapacidade. Quando a gente lida com problemas que a gente sente que a gente não está conseguindo resolver ou que o problema não se resolve, vai dando essa sensação de incapacidade. E ao longo do tempo isso pode levar ou pode desencadear quadros depressivos. Mas uma depressão que é gerada assim, ela é muito diferente, por exemplo, de uma depressão que tem muito forte um componente biológico. Então, as pessoas elas vão ter os sintomas, mas elas vão evoluir diferente ao longo do tempo quando fizerem o tratamento. E aí ela continua, né? Essa pessoa ela diz assim, por que eu fico chorando e sem ter uma explicação? Então, choro fácil, ele é um sintoma de depressão? É um sintoma de depressão, tristeza, choro fácil. Mas esse choro fácil, ele pode ser outras coisas também. Se eu estou passando por uma dificuldade, como eu já mencionei antes, né? Estou passando por um momento difícil, esse choro vem como uma reação. Estou passando por um problema muito grande, sei lá, não estou conseguindo pagar uma dívida, por exemplo, né? Não estou conseguindo pagar essa dívida e estou muito preocupado. Então, isso vem uma reação, isso traz uma reação mais imediata de o quê? De ansiedade, de preocupação, de tristeza por não estar conseguindo resolver o problema. E aí é importante estar atento. Tá, mas você está chorando assim há quanto tempo, com que frequência, em que situações? Então, tudo isso a gente investiga com o paciente dentro do ambiente da clínica. E aí essa pessoa continua aqui. Me sinto tão inútil. Sentimento de inutilidade, ele reflete o quê? Ele reflete uma baixa autoestima. Ele reflete uma sensação de incapacidade. Ele reflete uma sensação de insegurança consigo mesmo. E todo esse apanhado de sentimentos negativos, eles podem sim fazer parte de um quadro depressivo, mas podem fazer parte de outras coisas também. É um indivíduo que ao longo da sua vida, ele teve muitas frustrações, ele nunca foi estimulado adequadamente, né, e incentivado nas situações durante a vida, ele pode internalizar esse sentimento de inutilidade e incapacidade. Um exemplo clássico, a criança ali, desde a infância, sendo sempre rechaçada pelos pais quando tira nota baixa, ao invés dos pais chegarem, tentarem entender o lado da criança, vamos descobrir qual é o problema, vamos estimular essa criança a ela, né, aprender melhor, para ela ficar mais tranquila, para ela conseguir absorver esse conhecimento. Não. Se ela está sempre sendo vista como incapaz porque ela tira nota baixa, essa pessoa vai se tornar um adulto com um sentimento de inutilidade. Então, mais uma vez, por isso é importante a gente voltar aí no histórico de vida. Então, a gente consegue ver que todos esses sintomas, eles são muito importantes para que essa pessoa busque ajuda profissional. Porque é a partir da ajuda profissional que o psicólogo ou o psiquiatra vão poder dizer assim, olha, você está com um quadro tal. E para cuidar desse quadro tal, você precisa fazer isso, isso, isso. E aí definir um projeto terapêutico para esse paciente. E é isso. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Curta,
comente, compartilhe, escreva aqui as suas impressões. Se quiser mandar dúvidas e perguntas para esse quadro, o e-mail está aqui na tela. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!